Deus não criou o universo. Por quê? Porque a todo momento o universo está sendo criado. Quando nós pensamos na criação, nós pensamos que é algo físico, que é algo e realmente se torna algo físico, mas não é algo físico, compreende? Porque tipo assim, ó, não foi tipo, vim aqui, criei o sol. Nossa, que sol mais feio. Aí, temos o sol. Temos as árvores. Temos o chão, que é a terra, onde tem as raízes das árvores. Temos o passarinho voando. Temos nuvens também. E temos nós aqui. O que a gente pensa? A gente pensa que isso é algo físico, que a gente enxerga algo físico, certo? Porque nossos olhos aqui, ó, nós estamos captando a luz, ó. A luz entra pelas, aqui, ó, no nosso globo ocular, certo? E ele projeta uma imagem aqui, ó, aqui dentro. Então tudo isso daqui, ó, na verdade que está chegando aqui, ó, é luz. Informação. Mas o que acontece? Por que eu digo que não foi criado? Porque a todo momento ele continua sendo criado, entendeu? Não foi algo que, tipo, artesanal que a gente cria, entendeu? Que a gente pega uma tábua e transforma numa cadeira, certo? Não foi uma criação assim, entendeu? A todo momento a criação está acontecendo, certo? Ela não, tipo, não peguei, criei e agora só administro. Não. Tudo está coexistindo, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Compreende? Por quê? Porque se a gente pegar tudo isso daqui, ó, se a gente chegar a fundo aqui na nuvem, ó, se a gente olhar do que é feita essa nuvem, nós vamos chegar na conclusão de que na realidade última, a nuvem é feita de átomos. Certo? A Terra aqui, ó, a Terra, o vento, ó, o ar, tudo isso daqui, ó, são frequências diferentes. Só que a gente olha aqui, ó, a árvore está parada, certo? Não. A gente tem uma ilusão de que ela está parada. Já reparou na roda de um carro quando ela está girando muito rápido? Tu olha assim, parece que está parada. É a mesma coisa. Os átomos vibram a bilhões de hertz por segundo. Então, ou seja, ele vem diminuindo a vibração, diminuindo, até que chegue nessa vibração aqui da gente conseguir ter essa conversa palpável, entendeu? Só que em verdade, tudo isso que a gente enxerga, tudo isso é luz e informação. Compreende? Então, Deus é a própria criação. Por isso que ele não criou o universo. Ele é o próprio universo. Compreende? Ele não está fora do universo criando. Entendeu? Ele é toda a criação. Toda luz vem da fonte. Entendeu? Aqui, ó, essa luz tá tudo dentro de um campo só.
tudo isso está dentro de um campo. Tudo isso é luz e informação, o campo vibrando. Entendeu? Qual que é a diferença aqui, ó, da árvore para o Sol, se na realidade última as duas são átomos? Então o que eu tenho de diferente? A informação. A informação que esses átomos estão vibrando em sincronia, tá? Porque o átomo, ele é como se fosse uma bolinha, entendeu? Mas ele não é uma bolinha, tá? Achavam que o átomo era indivisível, logo que começaram a falar sobre isso, só que depois a ciência vai avançando e eles descobriram que não, tem partículas menores do que os átomos ainda, que são as partículas elementares, certo? E que tem forças que regem esse átomo, entendeu? Para esse átomo conseguir vibrar e existir, entendeu? Então, nós temos um átomo, claro. Dentro do átomo, nós vamos ter os prótons, elétrons e nêutrons. O nêutron e o próton no núcleo, certo? Unidos pela força forte. O elétron orbitando a camada eletrosférica do átomo, certo? Só que o átomo, ele não tá, entendeu? Tipo, girando assim, orbitando assim, como a gente acha que é, entendeu? Na verdade, o elétron está em superposição. Ou seja, ele está em todas as possibilidades ao mesmo tempo. O que acontece quando o observador observa? Ele colapsa a função da onda, ou seja, pum, tem uma informação nisso daqui, certo? O átomo está vibrando. Só que ao mesmo tempo que é uma árvore, entendeu? É todas as árvores. Só que essa informação aqui, quando chega aqui a luz, ó, decodifica essa luz e projeta a imagem aqui dentro, certo? E a gente enxerga essa árvore. O Sol é a mesma coisa. Luz, decodifica a luz aqui, certo? Enxerga o solzinho aqui, entendeu? E a gente acha que está no externo. Só que o externo é a luz. Entendeu? O Sol é só uma imagem que é formada na nossa mente. Tá entendendo? E tudo tá dentro do mesmo campo. Tudo é somente um campo. Por isso Deus não está criando. Ele é a própria criação. Entendeu? E a todo momento se manifestando. Ou seja, tudo está sendo criado todo momento, tá? O átomo está vibrando, certo? As forças estão atuando para que o átomo possa vibrar. A informação está inclusa nos átomos. Porque como, não, como, me diz como que tem um sol, uma árvore, uma pessoa, órgãos, se tudo é átomo. Então, é a informação do campo morfogenético. Campo mórfico, que dá as formas das coisas. Ou seja, esse sol, ele é um sol porque ele tem uma informação morfogenética atômica, certo? Que faz com que ele seja sol. E a criação está acontecendo a todo momento, porque os átomos eles não param de vibrar, entendeu? Só que a gente tem essa ilusão de que é algo
tipo assim, físico, algo que é algo físico, entendeu? Só que é energia que se torna física. Por isso é uma ilusão, assim, entendeu? Porque é energia condensada, certo? E igual mc ao quadrado. A energia vibrando numa velocidade tão rápida aqui, ó. Tão rápida que ela parece que tá parada, entendeu? Isso daqui, se eu conseguisse vibrar ele rápido o suficiente, vocês iam ter a ilusão de que tá parado, certo? Igual uma roda de um carro em movimento, olha para a roda do carro, parece que a roda tá parada. Igual a Terra, que gira em torno dela mesma e gira em torno do Sol, também parece que está parada. Compreendeu? Então, por isso que Deus não criou o universo. Porque Deus é o universo se observando através de tudo isso do campo. Por isso que ele é onipotente, onipresente, onisciente, tudo que tu puder imaginar. Por quê? Porque ele é o sol, ele é a árvore, ele é o ar, ele é a terra, ele é o humano, ele é o átomo. Ele é a fonte de toda existência. Compreende? Toda a existência está dentro desse campo aonde faça-se a luz. Sol, árvore, ser humano. Então, entendendo isso, a gente muda a nossa vida. Porque a gente vê que tudo que a gente está enxergando, tudo isso que a gente está vendo, é expressão do Criador. Não existe o Criador e a criação. Entendeu? A criação é um reflexo do Criador. Por isso ela está acontecendo a todo momento. Porque todas essas forças. Agora já veio uma ideia do próximo vídeo, as forças que regem o cosmos. Porque todas essas forças que trabalham juntas, entendeu? São conscientes. Não tem como tu não dizer que não tem consciência, que o universo não é consciência. Porque como então que nós ia ter toda essa orquestra cósmica, entendeu? Como que a gente ia ter a luz que dá a fonte de energia para a Terra que dá a proporção da vida, entendeu? O oxigênio que se nós não respirarmos, não, nosso corpo desfalece, entendeu? Por isso, Deus não criou o universo. Porque Deus é o próprio universo, a própria criação. É que a gente acha que a gente está separado, entendeu? A gente tem uma programação de muitos anos que vem de acharmos que estamos separados. Mas quando o mestre dizia, eu e o pai somos um, ele estava querendo dizer de que esse ser humaninho e este campo são a mesma coisa. Só que ele tinha a consciência disso. Ele conseguia compreender e enxergar isso 2000 anos atrás, num tempo de que as pessoas não enxergavam e era difícil enxergar, entendeu? Hoje em dia é prova o campo unificado. É prova as partículas elementares. É prova tudo isso daqui que eu tô conseguindo, que eu tô falando para vocês, de que o campo é um campo, que eles chamam na ciência de campo unificado ou vácuo quântico, e toda a existência está dentro desse campo.
Entendeu? Nós existimos dentro deste campo. E este campo existe graças à nossa existência. Compreendeu? Porque, em verdade, na realidade última, se a gente pega tudo isso daqui, ó, tudo isso, e daí agora a gente aponta um microscópio daqui para lá, ó, em tudo. Pegando tudo, pegando o sol, pegando a árvore, pegando os elementos, pegando tudo, a gente aponta o microscópio, certo? E nós vamos aproximando. Quando nós chegar lá no final, nós vamos ver as organizações atômicas, átomos vibrando aqui para formar esse sol, átomos vibrando para formar essa árvore. Mas se nós continuarmos indo mais profundo ainda, vai chegar um momento que é só o campo, entendeu? Sobra só o campo. E o campo não é vazio. O campo tá vibrando também, entendeu? Ou seja, do campo surgem as partículas elementares, as forças que o regem para que o átomo exista. Bilhões de átomos são necessários para criar um sol e uma árvore, entendeu? E na verdade, se a gente conseguisse, por exemplo, ativar o modo luz, entendeu? Modo luz no nosso olho, ver como as coisas realmente são, entendeu? Tipo o Superman com a visão de raio-x, entendeu? Só que essa vamos botar a visão atômica. Então, se a gente ativasse a visão atômica, nós íamos enxergar somente o campo e luz vibrando. Entendeu? Se a gente conseguisse, tipo, não enxergar a imagem no nosso córtex visual, enxergar do que é feito a imagem, nós íamos perceber que a imagem é feita de átomo, que é energia e luz. Certo? Como se fosse literalmente um holograma, entendeu? Só que é real, é físico. Se torna físico. Mas não é físico. É energia. Informação. Então, Deus é toda a criação.